Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you today, Lord. We worship you because you're holy. You're holy. You're righteous. You're holy forever. Amen. Come on, let's sing it together. Everybody lift your voice. 1,000 generations. 1,000 generations. Falling down in worship. Falling down in worship. To sing the songs of Sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us. All have gone before us. And all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name Your name is the greatest. is the greatest. Your name stands above them all. all thrones And and dominions, all power and positions. your name stands above them all. And the angels cry, Holy, holy. all creation. Holy, you are lifted high. You are lifted Holy, holy forever. holy forever. If you've been forgiven, If you've been forgiven, and if you've been redeemed, come on and sing the song forever. sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, If you walk in freedom, if you bear his if name, you bear His sing the song forever. sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever. We'll sing the song forever and ever. And the angels cry, holy, All creation cries, holy,
always be. You will always be. Holy, holy. Early in the morning. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, holy, holy. Merciful. God in three persons. Blessed Trinity. Come on, let's sing that one more time. Holy, holy, holy. Lord God. Early in the morning. Our soul shall rise to thee. Holy, holy, holy. God in three persons. God in three persons. Blessed Trinity. And the angels cry. And the angels cry. All creation cries. He's lifted high. Holy, holy forever. Hear your people. To the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always holy. Holy forever. Holy forever. You will always be. You will always holy. 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 Holy forever. He's holy. He's holy. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Amém. Esta noite estamos exaltando um Deus Santo ao orarmos juntos. Podem tomar seus lugares. Damos as boas-vindas aos que estão se conectando conosco, literalmente em todo o mundo. Temos congregações locais que estão se reunindo para esta noite de oração. Temos outros que estão assistindo de suas próprias casas. Por isso, onde quer que estejam nesta noite, obrigado por se juntarem à nossa família da Igreja Global, ao marcarmos o fim de 21 dias de oração. Estamos, embora fazendo o encerramento, sabemos que a oração não termina aqui. A Bíblia diz, orai sem cessar. O derramamento do Espírito, no capítulo 2 de Atos,
foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento da igreja primitiva. Antes que o Espírito soprasse, antes que o vento do Espírito soprasse sobre o cenáculo, em Atos 2, as Escrituras nos dizem, no capítulo 1 de Atos, que os crentes se reuniram no cenáculo, unidos em oração. Portanto, a oração foi o prelúdio do Pentecostes. E, imediatamente após o vento impetuoso que soprou sobre o cenáculo, a Bíblia diz que todos os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Assim, o pré-Pentecostes foi marcado pela oração, o pós-Pentecostes também. Portanto, a oração está profundamente enraizada no nosso DNA pentecostal. E com razão, porque a oração muda as coisas. A história nos conta que, em 1949, na pequena ilha escocesa de Lewis, as igrejas estavam espiritualmente frias. A frequência às igrejas era escassa. A geração mais jovem havia se afastado quase completamente de Deus. E os pastores estavam tentando tudo o que sabiam fazer. Programas, reuniões, campanhas, mas nada parecia surtir efeito. A ilha estava passando por uma seca, um declínio espiritual. Algo precisava mudar. Havia duas irmãs idosas, uma chamada Peggy e a outra Christine. Peggy e Christine Smith. Uma tinha 84 anos e era cega. A outra estava gravemente curvada devido à artrite e tinha 82 anos. Nessa fase da vida, elas não podiam frequentar a igreja, mas amavam sua igreja e amavam sua ilha. Certa noite, preocupadas com o que estavam vendo acontecer em sua ilha, Peggy virou-se para sua irmã e disse: "Só nos resta uma coisa a fazer. Precisamos orar." E assim, essas duas intercessoras domésticas começaram a buscar a Deus. Noite após noite, das 10 da noite às 3 da manhã, elas oraram com lágrimas, oraram com gemidos, oraram com a convicção de que Deus poderia e iria soprar um vento fresco e fogo sobre a ilha. Entretanto, enquanto estavam orando, um pequeno grupo de homens, agricultores, anciãos e trabalhadores se reunia em um celeiro para orar. Durante meses eles clamavam a Deus. Sinceramente, muitas vezes se desanimavam, se perguntando se o céu estava mesmo ouvindo. Mas certa noite, enquanto lia o Salmo 24, um jovem do grupo levantou-se de repente, tremendo de convicção, e disse aos homens que estavam reunidos ali, ele disse: "Irmãos, me parece uma grande hipocrisia. Estamos orando como estamos fazendo, estar esperando da maneira como estamos, se nós mesmos não temos um relacionamento correto com Deus." A história conta que, naquele exato momento em que o Espírito Santo desceu naquele celeiro, os homens foram tomados pela presença de Deus. Alguns choraram, outros se ajoelharam, outros se prostraram diante de Deus no chão, e aquele foi um momento decisivo. Em poucos dias, a ilha foi abalada pela glória de Deus. As pessoas acordavam à noite com um sentimento de convicção, as casas se enchiam de orações. Os campos estavam cheios de orações. Homens e mulheres se reuniram às centenas no meio da noite para clamar pela misericórdia de Deus. Eles chamaram um evangelista, Duncan Campbell, para esta ilha escocesa, e eis o que ele disse: "O vento de Deus estava soprando, o fogo de Deus estava caindo, e tudo o que eu podia fazer era sair do caminho." Quando o avivamento se espalhou pelas aldeias, ateus convictos, bêbados, jovens, famílias, todos os setores da sociedade foram tocados pelo poder de Deus. Este reavivamento não começou com pregação, ou com cânticos, ou uma sessão de estratégia. Começou quando duas irmãs idosas e um grupo de homens oraram.
Coisas acontecem quando oramos. Tenho amado o envolvimento da nossa igreja em tempos de oração. Há apenas alguns anos, fui convidado para uma reunião de oração que durou a noite toda na República Dominicana. E eu já tinha participado de reuniões de oração que duravam a noite toda antes, e normalmente não havia problemas com lugares para se sentar nessas reuniões. Mas quando participei dessa reunião na República Dominicana, ônibus após ônibus continuavam chegando. Estimo que provavelmente havia entre 10 mil e 12 mil pessoas ali naquela noite, apenas para uma noite de oração. Isso me emocionou. Algo me emocionou no domingo passado. Eu vi meu neto na igreja. Ele tem 16 anos. Não foi ele que me contou isso, foram seus pais. Ele estava no quarto dia de jejum, bebendo apenas água neste fim de semana. Então, das gerações mais velhas às mais jovens, estou sentindo uma fome e uma sede por Deus em oração. Não é por acaso que a oração é o valor fundamental número 1 da Igreja de Deus da Profecia. Sem ela, sucumbimos, mas com ela, superamos. Portanto, ao nos envolvermos nesta noite de oração, deixemos que permaneçam em nosso espírito as palavras deste hino em inglês que diz: continue pedindo, pois Deus atenderá a sua oração. Boa noite. Esta noite, estou aqui para continuar nossa oração, orando pelos nossos vizinhos. O site BibleHub.com nos diz que os vizinhos, essa palavra vizinho, reúne em si um dever abrangente de amor e ação. De Moisés a Jesus, de Paulo a Tiago, o Espírito Santo imprime essa única palavra na consciência de cada crente. O próximo é qualquer pessoa que esteja dentro da nossa esfera de influência, seja irmão ou estranho, aliado ou inimigo. Amar esse próximo de forma sacrificial é refletir o caráter de Deus. É cumprir a lei de Deus e adornar o Evangelho. Em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, um estudioso hebreu, um advogado, fez uma pergunta a Jesus. E ele disse a Jesus: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? E parafraseando, ele disse: amar a Deus e amar o meu próximo. Jesus disse: você respondeu corretamente. Ele disse: vá e faça isso, e terá a vida eterna. Mas então ele fez uma pergunta a Jesus para tentar se esquivar. Ele disse: quem é o meu próximo? Jesus então começou a compartilhar com ele a história do bom samaritano. Nessa história, Jesus removeu todas as barreiras e limitações do que realmente é um próximo. Jesus removeu a barreira da distância e da proximidade, a muleta da etnia, cultural ou raça. Ele removeu as barreiras religiosas, as barreiras do politicamente correto. Ele eliminou as desculpas de estar muito ocupado para cuidar do próximo. Jesus ignorou até mesmo o custo que seria necessário para servir ao próximo. Ele enfatizou a compaixão, o cuidado, o amor e o sacrifício que o samaritano dedicou a esse homem que foi espancado, roubado, mal sobreviveu e foi deixado meio morto. Então Jesus disse a esse homem: agora vá e faça o que o samaritano fez. E Jesus está dizendo isso para nós nesta noite. Ele está dizendo: vá e sirva ao seu próximo. Esta noite, queremos orar pelo bem-estar espiritual, físico e emocional dos nossos vizinhos. Peço que se levantem comigo, mas não limitem o conceito de vizinho àquela pessoa que mora ao lado.
Quero que pensem em qualquer pessoa da sua vizinhança. Pode ser um mendigo, pode ser a senhora do outro lado da rua, pode ser alguém que trabalha com você. Vamos orar. Senhor, nesta noite trago famílias desestruturadas, Senhor. Nossos vizinhos estão desestruturados. Alguns deles têm famílias desestruturadas, Senhor. Famílias que estão passando por relacionamentos desestruturados. Eu as apresento diante de Ti, Senhor. Envia-nos, Senhor, como agentes do Teu conforto e do Teu amor, para unir essas famílias novamente. Pedimos em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus do impossível. E podes fazer isso. Senhor, a mulher ferida e maltratada, o homem solitário, as crianças famintas. Senhor, pedimos que intervenhas. Senhor, pedimos que nos consumas com um fogo ardente que derreta a complacência, que derreta a apatia. Leva-nos a aproximar-nos do nosso próximo com compaixão, Senhor. Oramos para que as crianças experimentem o Teu coração paternal. Ó Deus, e que isso revele o amor de Deus para que elas possam Te conhecer, que elas experimentem isso através de nós, individualmente, bem como igreja, que elas possam Te conhecer, Senhor. Oro pelos pobres e pelos mendigos do nosso bairro, ó Deus. Senhor, nós vemos nossos vizinhos e às vezes não sabemos, mas alguns deles vivem de salário em salário. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, que intervenha divinamente. Ó Deus, haja nessas situações. Envia ajuda, envia comida, abrigo, cuidados de saúde, aconselhamento, cura e libertação. Ó Deus, por meio das ações da igreja, que vejam o amor de Cristo e venham a conhecê-lo. Que nós, a igreja, os tratemos com dignidade e respeito, Senhor. Que não sejam manipulados, expostos ou constrangidos, mas que, ó Deus, sejam impactados pelo amor de Deus que está em nossos corações. Ó Deus, que os ciclos de depressão e opressão sejam quebrados, ó Deus, à medida que eles aprendem a caminhar contigo. Que Tu venhas, ó Deus, e cure seus corações partidos, Senhor. Tua palavra declara que Tu és quem cura os corações partidos, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos subempregados e desempregados. Senhor, oramos, ó Deus, para que todas as necessidades sejam cumpridas, ó Deus, e que Tu nos use como igreja para ministrar a essas necessidades. Envie provisão, abra portas de emprego, seja glorificado, ó Deus. Ó Deus, traga cura, ó Deus, traga vida, traga luz, ó Deus, para as trevas, dissipe todas as trevas através do amor de Deus que Tu derramas através de nossas vidas, Deus. Senhor, ensina-nos a amá-los, Senhor. Mostra-nos como amar e o verdadeiro significado dessa palavra. Ensina-nos a sacrificar sem esperar nada em troca. Ajuda-nos a entregar nossas vidas, tornando-nos mais semelhantes a Ti a cada dia, Senhor. Nossas palavras não são suficientes. Ajuda-nos, ó Deus, a amar, Senhor. Ajuda-nos a ver as oportunidades e agir com amor em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? A igreja pode dizer amém? Vamos, igreja, vamos louvar a Deus. Se acredita que Ele vai responder a essa oração e que os vizinhos serão alcançados, então, Deus, vamos louvar a Deus. Deus os abençoe. Saudações, Igreja de Deus da Profecia. Saúdos de Botsuana, aqui na capital Gaborone. Estou me unindo a vocês para esta noite de oração. Estamos orando há 21 dias e agora chegamos ao fim dos nossos 21 dias de oração. Agradeço a Deus pelo privilégio de liderá-los no ponto de oração ou pedido de oração, pedindo a Deus que nos dê ou dê à igreja criatividade e compaixão para servir às necessidades locais. Vocês entendem que, como igreja, somos chamados a servir como um dos nossos valores fundamentais. O serviço é um dos nossos valores fundamentais e é algo que levamos muito a sério como Igreja de Deus da Profecia. Portanto, gostaria de começar com o capítulo 14 de Mateus e vou ler a partir do versículo 14, onde a Bíblia diz: Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes.
Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. E em seguida deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Essa passagem nos fala de um encontro de Jesus com a multidão. E a Bíblia começa dizendo que, quando ele viu a multidão, teve compaixão dela. Eu estou surpreso que a Bíblia não menciona as reações dos discípulos quando viram a multidão. Ela nos fala sobre Jesus. Acredito que isso nos fala sobre Jesus porque somente ele respondeu às necessidades da multidão. Os discípulos tinham olhos como os de Jesus. Eles viram a necessidade, mas seus corações não foram comovidos. E esse é o estado de muitos de nós hoje em dia, o estado de muitos cristãos. Vemos a necessidade em nossa comunidade, mas nossos corações não se comovem. Não há compaixão em nossos corações. Mas Jesus teve compaixão, e foi essa compaixão que o moveu a fazer algo a respeito da necessidade. Portanto, vamos orar, pedindo a Deus que dê à Igreja de Deus da Profecia compaixão e criatividade para atender às necessidades locais. Então, vou pedir a vocês que se unam a mim em oração e orem para que Deus dê compaixão à Igreja, nos dê criatividade. Como Jesus, ele sabia o que fazer com os 2 pães e os 2 peixes e os 5 pães. Ele curou os enfermos. Isso significa que ele tinha algo que poderia resolver o problema, que é a fé. E nós precisamos dessa fé hoje. Precisamos dessa fé para multiplicar tudo o que temos para atender às necessidades de nossas comunidades onde estamos. Começamos a orar. Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti a Igreja de Deus da Profecia em todo o mundo, pedindo que nos encha com a compaixão que nosso Senhor Jesus Cristo tem, para que quando olharmos para as necessidades em nossas comunidades, em nossas igrejas locais, em nossas nações, possamos ser movidos pela compaixão. Senhor, pedimos que nos dê a fé que Jesus Cristo tinha, que lhe permitiu ter a criatividade para saber o que fazer com os 2 peixes e 5 pães. Ajude-nos a saber o que fazer com o que temos. Ajude-nos a ver até mesmo o que temos para que possas multiplicar, Senhor, para atender a essas necessidades em nossas comunidades, em nossas igrejas locais. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe. Tenham uma noite maravilhosa enquanto continuamos orando. We have the privilege of praying for this next segment that children and youth will identify people and families. Temos o privilégio de orar nesse próximo segmento para que as crianças e os jovens identifiquem pessoas e famílias que precisam de oração. Por isso, estamos convidando crianças e jovens a se unirem a nós e a reconhecerem que o povo de Deus e as famílias também precisam de oração. As Escrituras nos lembram em Colossenses 3,12 que, como povo escolhido de Deus, devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Quando a bondade e a compreensão parecem escassas em nosso mundo, formar a próxima geração em empatia e compaixão se torna um chamado sagrado e urgente. Richard Foster, conhecido por seus livros e ensinamentos sobre discipulado, diz: a oração abre nossos olhos para as necessidades dos outros e nossos corações para a resposta de Deus. E a nossa oração
que não apenas nossas crianças e jovens identificarão pessoas e famílias que precisam de oração, mas que nós, como adultos, ministros e influenciadores em suas vidas, também criaremos oportunidades para que eles ministrem àqueles ao seu redor que estão em necessidade. Lembro-me da serva que viu a necessidade de Naamã e respondeu com fé e ação para que ele pudesse ser curado. Sua simples percepção de uma necessidade levou à manifestação do grande poder e fidelidade de Deus. E assim hoje quero convidá-los a que se levantem e vamos orar para que essa geração de jovens e crianças tenham olhos e ouvidos, que vejam e ouçam aqueles ao seu redor, e a coragem de se importar e responder com o amor de Deus. Enquanto oramos, quero desafiá-los. Pense nessa criança, pense nesse jovem. Talvez vocês conheçam um grupo inteiro deles. Talvez eles estejam em sua própria casa. Mas vamos orar para que Deus e o Espírito Santo os convençam e os levem a ter amor e compaixão pelos outros. Então vamos orar. Pai, ao nos aproximarmos de Ti hoje, Deus, agradecemos por essa geração de jovens e crianças. Deus, agradecemos por teres um chamado e um propósito para a vida deles. E que eles também possam responder ao Teu amor, à Tua misericórdia e à Tua graça. Deus, que o Teu Espírito os mova e viva neles, assim como faz conosco. E Pai, hoje pedimos olhos para perceber. Oramos para que nossas crianças e jovens tenham olhos abertos para perceber as pessoas ao seu redor, seus colegas de classe, seus vizinhos, os membros da família, mesmo em sua própria casa, que possam estar sentindo-se sós, sofrendo ou necessitados. Pai, oramos para que eles comecem a ver as pessoas como o Senhor as vê. Deus, não com julgamento, não com medo, não com diferenças que vemos por fora, Deus, mas que sejam movidos em direção a elas com amor e compaixão. Pai, também oramos com por corações compassivos que cubra nossas crianças e jovens com compaixão, bondade, gentileza, humildade e paciência, que a empatia cresça em seus corações e guie suas ações. Deus, que quando eles virem outras pessoas, Senhor, sintam uma atração, se sintam o Teu Espírito Santo falando com eles, guiando-os e dizendo-lhes o que fazer. Deus, também oramos por coragem e ousadia. Deus, dê às nossas crianças e jovens coragem para que se importem. Deus, e essa geração, suas mentes, a maneira como estão se desenvolvendo. Às vezes é fácil ser introvertido, então Deus, oramos para que eles dê coragem, para que sintam que o Senhor está chamando, está falando com eles e os guiando. Deus, que eles dê ousadia, eles dê confiança, que eles falem e que eles se aproximem, que eles orem pelos outros, mesmo quando se sentirem desconfortáveis, mesmo quando se sentirem desconhecidos, mesmo que eles saibam, Senhor, que o Teu Espírito está guiando em Deus, que eles não precisam ter medo, que eles caminhem no poder e na presença do Teu Espírito. E Deus, oramos para que substitua esse medo pelo amor. Deus, para que ao responder, Senhor, não se preocupe com o que dizer ou fazer, mas responda com tudo que tem, com as Suas palavras. Deus, com a Tua sabedoria, Deus, sem julgamento. E Deus, oramos para que eles Te ouçam, o Espírito Santo, que tenham ouvidos para ouvir o que o Senhor está dizendo, que ouçam os Seus conselhos quando estiverem com pessoas, que saibam por quem orar, que sejam sensíveis ao Seu Espírito quando alguém precisar de encorajamento ou intercessão. Deus, eu oro para que equipe nossas crianças, equipa-nos como líderes enquanto ensinamos nossas crianças a amar os outros e a servi-los, a orar por eles. Deus, ajude-nos a ser exemplo disso, ajude-nos a mostrar o que significa dar, orar e abençoar outras pessoas ao nosso redor. Deus, e nos ajude a mostrar como ouvir a Sua voz e dizer a eles que quando Deus fala, é isso que fazemos. Deus, queremos ser um exemplo para nossas crianças. Deus, oramos também por nossas famílias e comunidades necessitadas. Deus, pelas famílias ao nosso redor, de nossas crianças, que estão passando por enfermidades, luta e dificuldades financeiras. Deus, oramos para que eles dê provisão. Deus, ajude nossas crianças e jovens, Senhor, para que não se concentrem apenas em suas próprias famílias, mas vejam não apenas as famílias ao seu redor, mas também as famílias do outro lado do mundo que estão desestruturadas e necessitadas. Deus, agradecemos por todas as crianças e famílias do outro lado do mundo. E Deus, oramos para que nos una, Pai. Deus, oro para que também ajude nossas crianças a terem um estilo de vida de oração, que isso se torne um hábito natural. Deus, que isso se torne algo diário, que eles façam, que eles venham a Ti todos os dias para ouvir a Tua voz, para estar em Tua presença, Deus, para que saibam que Tu és Deus, tudo o que eles precisam, Pai, que eles possam encontrar sua força e sua paz em Ti e não precisem recorrer à mídia, à cultura ou a qualquer outra coisa ao redor. Deus,
Deus, mas Tu és a voz que eles desejam e a voz que eles querem ouvir acima de tudo. E Deus, eu oro para que os equipem, Espírito Santo, que os equipem enquanto servem e oram pelos demais, que os ajude a desenvolver os dons que eles têm dentro de si. E Deus, que o Teu amor se torne visível. Deus, eu oro por nossos jovens e crianças, que o Seu amor seja sentido aonde quer que eles vão, em casa, na escola, na igreja, na comunidade. Deus, oro para que nos ajude a ver nossas crianças e lhes dê a oportunidade de responder, de equipá-los e não te impedi-los. E Deus, oro para que nos ajude a responder e ajude nossos filhos a responder com cuidados tangíveis, Pai. Ajude-os a ajudá-los a atender às necessidades de outras pessoas. Deus, obrigado, Senhor, por falar às nossas crianças, que Tu falas com elas e com nossos jovens e por ser parte tão importante de suas vidas. Querido Deus, obrigado por ser um Deus grande e poderoso, que sempre nos ouve. Obrigada por amar todas as crianças, todos os jovens e todas as famílias em todo o mundo. Deus, o Senhor se importa com as pessoas e nos convida a nos importarmos também. Por isso, hoje, pedimos que nos ajude a ver as pessoas da maneira como o Senhor as vê. Abra nossos olhos para percebermos quem precisa de oração. Ajude-nos a reconhecer indivíduos e famílias que estão feridas, cansadas ou precisando de ajuda. Dê-nos corações corajosos para parar, cuidar e orar. Mesmo quando parece desconfortável, ajuda-nos a confiar em Ti. Ensine-nos a orar com confiança, acreditando em que nossas orações são importantes e que o Senhor está sempre trabalhando. Use nossas orações para trazer cura onde há dor, paz onde há preocupação e luz onde há escuridão total. Obrigado por confiar nas crianças e nos jovens para fazerem parte da Tua missão. Acreditamos que o Senhor nos guiará e colocamos cada pessoa e cada família em Tuas mãos amorosas. Oramos com fé e confiança no nome de Jesus. Amém. Não sei quanto a você, mas eu estou agradecido. Estou muito agradecido. E você vive uma vida diferente quando está agradecido. Estou muito agradecido porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que eu não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Uma das características mais notáveis de Deus é a sua compaixão amorosa por um mundo perdido e quebrantado. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos dão uma visão do coração de Deus, um coração sensível e receptivo à nossa dor. E é por causa dessa compaixão divina inexplicável que Deus assumiu a missão redentora de reconciliação. E eu amo o Deus que não guardou essa missão só para si, mas nos convidou. De acordo com 1 de Coríntios 5,18, Deus vai além e nos convida para o seu ministério de reconciliação. Gostaria que nós, como Igreja Global, nos uníssemos em oração para que o Espírito Santo acenda e renove nossa sensibilidade às necessidades dos perdidos, despertando nossos corações para os quebrantados, aguçando nossos olhos para ver os perdidos e servindo dentro de nós uma compaixão santa que nos leve além do conforto das ações semelhantes às de Cristo. Então, onde quer que você esteja, levante-se comigo para que possamos orar juntos. Oremos. Ó Pai Santo, Deus poderoso, hoje nos apresentamos diante de Ti por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos porque Tu ainda és um Deus que fala. Tu não te calastes, não retiraste Teu Espírito, não abandonaste Tua igreja. Tua palavra ainda é amorosa e ativa. Teu Espírito ainda se move entre Teu povo, e o Teu coração ainda está voltado para os perdidos, os quebrantados e os que buscam. Senhor, hoje pedimos que faças uma obra profunda em nós, para que nossos corações sintam o que Tu sentes. Corações movidos pela compaixão, não pela raiva, não pelo medo, não pelo orgulho, não pelo amor, mas por Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça.
Que o batimento do nosso coração, Pai, esteja no mesmo ritmo do teu, Deus poderoso. Abra nossos corações, ó Deus, remova o que é duro e cure o que ficou dormente, desperte o que ficou em silêncio. Deus, toque nossos corações, Deus. Antes de falar por meio de nós, Pai, hoje pedimos que fale através de nós. Fale conosco. A palavra nos diz que, quando Jesus viu as multidões, ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Hoje, Pai, que possamos ver o mundo da mesma forma que o Senhor vê o mundo. Dê-nos teu coração. Dê-nos o teu coração. Dê-nos a tua sensibilidade para que possamos sentir a dor que sentiu e que o levou a dar o teu melhor para a nossa redenção. Pai, oramos por nossos filhos e filhas, estudantes, jovens líderes, jovens pastores, jovens ministros e jovens com seu testemunho. Deles confiança enraizada na verdade, deles ousadia aguçada pelo amor. Levante-os, Pai, para orar, falar e testemunhar, não com arrogância, mas com a autoridade que vem de Ti. Precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos de Ti, ó Pai. Por isso, hoje oramos, permita-nos ver as pessoas da maneira como o Senhor as vê, que possamos sentir o peso da sua dor, a realidade de seu desânimo e a profundidade de sua necessidade pela verdade e pela graça. Espírito Santo, remova todas as barreiras dentro de nós que nos impedem de falar do teu amor ao mundo e de declarar-lhes a tua palavra redentora, Pai. Onde houver medo, expulsa-o. Onde houver incerteza, dê ousadia. Onde houver orgulho, restaura a humildade. Não pedimos, Pai, palavras duras, mas palavras verdadeiras, ditas com amor. Não pedimos vozes mais altas, Pai, mas testemunhas fiéis do teu amor. Senhor, abre nossas bocas, não para nos exaltarmos, mas para exaltar o nome do Senhor Jesus. Que nossas palavras tragam vida, que nosso testemunho aponte para a tua bondade, que nosso testemunho seja marcado por convicção e compaixão. Oramos por uma nova unção, oramos, Pai, por um novo derramamento da tua parte. Não apenas sobre mim, não apenas sobre os pastores, não apenas sobre os líderes, mas sobre cada crente em todo o mundo, jovens e idosos, experientes e novos na fé, ordenados ou leigos, Pai, que eles proclamem o Evangelho com clareza, coragem e em amor. Que nossas vozes sejam claras em um mundo confuso, que nossas vidas sejam testemunhas confiáveis do poder transformador de Cristo. Senhor, que tua igreja, que nós, como teus representantes neste mundo, não recuemos em silêncio, nem nos enfureçamos, mas permaneçamos firmes. Falemos com fé e amor, incansavelmente, como tu fizestes. Então, se tu deste tudo para que pudéssemos dar tudo com ousadia, porque sentimos a dor do mundo, que nossas palavras sejam instrumentos de reconciliação, que nosso testemunho abra portas que estão fechadas em nome de Jesus, que nossa compaixão reflita o coração de Cristo, para que simplesmente porque amamos como o Senhor ama, as correntes sejam quebradas, os demônios sejam expulsos e o impossível se torne possível, simplesmente porque amamos como o Senhor nos amou. Desperta em nós o teu amor, desperta em nós a paixão pelos perdidos, Pai. Jesus, hoje, em todas as nações e continentes, em todos os lares, santuários, cidades e vilarejos, declaramos nossa dependência em Ti. Abra nossos corações, abra nossas bocas e deixe Tua palavra sair com poder, verdade e compaixão. Essa é a nossa oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou conduzir-nos em um tempo de oração, pedindo ao Espírito Santo que remova o medo.
a apatia e qualquer outro impedimento para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com o mundo perdido e necessitado. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus está preparando os discípulos para que continuem seu ministério sem ele estar presente entre eles. No versículo 7, Jesus explica a eles a necessidade de sua partida, pois ela sinaliza a presença do Espírito Santo que virá sobre eles e dentro deles. Entre outras verdades, a orientação de Jesus em João nos conscientiza de que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Ele falará a partir do que ouvir para nos mostrar as coisas que estão por vir e usará nosso testemunho e nos usará para glorificar a Cristo. Em Atos 1:8, o Cristo ressuscitado explica o recebimento do poder, pois o Espírito Santo capacitará nosso testemunho até os confins da terra. Vou pedir que se levantem. E vou pedir que encontre alguém próximo. E vamos abrir nossos lábios, nossos corações e nossa gratidão para dar graças ao Senhor, nosso Salvador, por seus ensinamentos, por suas instruções, por nos lembrar que Ele estava enviando o poder do céu para capacitar o testemunho que vem como resultado de sermos cheios do Espírito Santo. Quero pedir que encontre alguém e se alegre com essa pessoa e levantem suas vozes para louvar a Jesus por nos enviar o poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nos alegramos em Ti. Aleluia! Nos alegramos em Ti. Nós nos alegramos em Ti. Obrigada, Jesus, pelos fundamentos da fé que colocastes em nossa vida. Aleluia! Pelo embasamento de poder e pela presença capacitadora. Tu disseste aos discípulos, é necessário para vós, é bom para vocês que eu vá, porque é necessário que eu vá, para que possa enviar-vos o poder e a presença do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelos fundamentos da fé, pela glória do Teu poder, aleluia, pelo testemunho. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, aleluia, por nos enviar o poder do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Para a segunda e última oração, peço que concordem e reconheçam nossa dependência da presença empoderada do Espírito Santo para remover qualquer restrição, qualquer intimidação que possa surgir ao compartilharmos nosso testemunho do Evangelho e abrir cada coração ao chamado de nossa missão de reconciliar o mundo com Cristo através do poder do Espírito Santo. Por favor, unam-se a mim nessa oração. Ergam suas vozes para pedir ao Espírito Santo que mantenha todo espírito de intimidação derrotado. Aleluia! Para que possamos ser livres, para que sejamos livres em todas as situações de nossa vida, para levar o testemunho de quem é Jesus. Pai, ergam suas vozes comigo, aleluia. Pai, em nome de Jesus, aleluia. Obrigada pelo poder do Espírito Santo que vem e nos guia em nossas vidas diárias, em nossos momentos cotidianos, para testemunhar, vencer todo o medo ou espírito de intimidação pelo poder do que acontece se não compartilharmos o poder, a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Não deixe nada interferir nesse testemunho. Não deixe nada interferir nesse testemunho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Vocês podem se sentar. Em toda a igreja global,
uma de nossas maiores responsabilidades não é simplesmente preservar o que nos foi transmitido, mas preparar aqueles que levarão isso adiante. As Escrituras são claras ao afirmar que Deus se deleita em levantar a próxima geração, não como espectadores, mas como participantes de sua missão. Em Atos capítulo 4, quando a igreja primitiva enfrentou pressão, oposição e incerteza, eles não oraram por segurança ou conforto, eles oraram por ousadia para falar a palavra de Deus e ousadia para serem testemunhas fiéis. Essa oração não ficou restrita a alguns líderes selecionados, mas moldou todo o movimento. Hoje, devemos convidar intencionalmente os líderes jovens e emergentes para a mesma postura espiritual. Quando lhes pedimos para liderar orações por ousadia e testemunho, estamos fazendo mais do que lhes dar um microfone. Estamos formando sua fé, afirmando seu chamado e declarando nossa confiança e a obra do Espírito Santo dentro deles. Incentivar os líderes na próxima geração a orar publicamente lhes ensina que a coragem é cultivada na presença de Deus, não fabricada apenas pela confiança. Isso os ajuda a entender que o testemunho flui da intimidade com Cristo e da dependência do seu poder. E lembra a toda a igreja, em todas as culturas, nações e gerações, que a missão pertence a todos nós. Quando os jovens líderes oram por ousadia, a igreja é fortalecida. Quando eles oram por testemunho, o evangelho é promovido. E quando abrimos espaço para suas vozes, demonstramos que o futuro da igreja não é algo que tememos, mas algo que administramos fielmente. Que sejamos um povo que intencionalmente capacita a próxima geração, confiando que o mesmo Espírito que encheu a igreja primitiva está chamando, equipando e enviando líderes hoje para um tempo como este. Então, poderia orar isso comigo hoje? Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que nos foram dadas. Senhor, nós agradecemos pelas obras que está realizando. Deus, agradecemos pelas obras que tens realizado e pelas obras que continuará realizando. Neste momento, Senhor, colocamos nossa confiança e nossa fé em Ti. E Deus, oramos para que todos os espíritos de medo sejam substituídos por espíritos de ousadia, um espírito que vem do Teu Espírito Santo. Deus, derrama o Teu Espírito Santo globalmente sobre essa próxima geração. Enche os seus pulmões com o Teu sopro, enche suas vozes com a Tua voz, enche os espíritos deles com o Teu Espírito. Deus, prepare-os para testemunhar e espalhar o Evangelho que está à mão. Senhor, oramos agora por essa geração. Senhor, intercedemos por essa geração, para que seja uma arma para o reino de Cristo, para que avancem contra os planos do inimigo, para que comecem a levar o Evangelho às partes mais profundas e escuras dessa terra. Mas confiamos em Ti, e neste momento, Pai, oramos para que a ousadia enche o espírito deles, e então um aumento no testemunho comece a acontecer sobre nossos jovens e a próxima geração. Deus, oramos para que Tu equipes essa geração, Senhor, para que eles sejam uma nova geração emergente de líderes e uma voz que não pode ser escondida ou silenciada. Deus, colocamos toda a nossa confiança em Ti, e neste momento oramos para que o Teu Espírito comece a enchê-los, Senhor. Faça deles discípulos, capacita-os e levanta-os como nunca antes. Senhor, deixa-nos ser a Tua luz que brilhe intensamente. Senhor, oramos neste momento, nós Te buscamos, pedimos que derrame o Seu Espírito sobre esta próxima geração, para que nenhuma voz seja silenciada, mas, Senhor, que eles caminhem no poder e na autoridade que o Senhor lhes concedeu e para a qual os chamou. Deus, nós oramos, confiamos em Ti, nós Te amamos e Te agradecemos por todas essas coisas. Senhor, nós Te agradecemos por essa obra que está realizando nessa próxima geração. Senhor, nós Te agradecemos porque o Teu Espírito está trabalhando diligentemente em seus corações. Deus, nós Te agradecemos pelas almas que serão salvas. Deus, nós sabemos que essa geração será uma geração que fará crescer o reino de Deus como nunca antes. Pai, que tenhamos uma mentalidade voltada para o reino e não para a igreja. Senhor, que tenhamos uma mentalidade voltada para o reino e busquemos os perdidos e preguemos e proclamemos o Evangelho aos perdidos. Senhor, que tenhamos ousadia em nosso testemunho e, Senhor, que confiemos em Ti em todas as coisas que fazemos. Pai, oramos por essas coisas, nós as decretamos e declaramos no nome poderoso e maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em todo o mundo há corações que Deus está preparando, homens e mulheres, crianças, jovens, famílias, comunidades inteiras que estão prontas para ouvir as boas novas de Jesus. As Escrituras nos dizem que é o Espírito que convence, é o Espírito que atrai, que abranda, é o Espírito que ilumina, que abre essa porta e torna as pessoas receptivas ao Evangelho.
Por isso, oramos agora para que o Espírito prepare os corações daqueles que ouvirão a mensagem do Evangelho. E oramos por oportunidades abertas para compartilhar as boas novas. As Escrituras também nos dizem, em 2 Coríntios 4, que o inimigo procura cegar as mentes para a verdade. Mas o Espírito Santo está atraindo as pessoas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nessa oração, não estamos pedindo a Deus para começar a agir. Estamos pedindo que Ele continue o que já está fazendo, abrandando os corações e removendo as barreiras ao Evangelho. Estamos pedindo que Ele crie oportunidades para que o Evangelho seja ouvido e recebido. Também quero que aproveitemos esta oportunidade para tornar essa oração muito pessoal, chamando pelo nome dos nossos entes queridos que estão longe de Deus e precisam voltar para o Senhor. Vamos separar um momento agora, se você está assistindo ou está nesse santuário. Vamos tomar um momento e quero que você mencione o nome daqueles que você sabe que precisam receber o Senhor como seu Salvador. Você poderia mencionar os nomes deles agora? Então, ao se unirem a mim nessa oração, vou pedir que orem de duas maneiras. Primeiro, orem com expectativa. Peçam a Deus que crie encontros divinos, abra portas e momentos inesperados onde o Evangelho possa ser ouvido. Ore por compaixão, convide o Espírito para que nos permita sentir o coração de Deus pelas pessoas que encontramos, aquelas que estão buscando, aquelas que estão sofrendo e aquelas que estão longe dele. Vamos pedir consciência espiritual. Peçamos ao Espírito que nos ajude a reconhecer onde há resistência ao Evangelho e peçamos a Deus que derrube as barreiras que impedem as pessoas de ouvir a verdade. E vamos orar em obediência. Vamos orar não apenas para que os outros estejam prontos, mas que estejamos dispostos quando Deus abrir a porta para compartilhar as boas novas. Podem se levantar comigo e vamos orar juntos e levantar os nomes daqueles que conhecemos e que precisam receber o Senhor. Pai, nós viemos a Ti nessa noite. Jesus, Tu disseste, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o traga. Portanto, nessa noite, Espírito Santo, pedimos que Tu faças o que nenhuma voz humana, nenhum sermão espetacular, nenhuma postagem nas redes sociais, nenhuma estratégia poderia fazer sozinha. Senhor, atrai as pessoas para Jesus. Agradecemos-Te, ó Pai, porque os corações em todo o mundo estão abertos para ouvir as boas novas de Jesus. Oramos para que aqueles que estão endurecidos em relação ao Evangelho sejam abrandados. Oramos para que aqueles que estão próximos das boas novas sejam receptivos. Oramos pelas pessoas que estão espiritualmente famintas neste momento. Pai, mas que ainda não sabem como encontrar a verdade. Envia testemunhas, envia missionários, envia-nos, Senhor. Estamos orando agora ao Senhor da colheita para que envie pessoas ao seu campo para ouvir as boas novas. Pai, agradecemos pelas famílias, agradecemos pelas vizinhanças, agradecemos pelos locais de trabalho onde Deus está preparando conversa. Ajude-nos a ouvir verdadeiramente essas oportunidades onde o Senhor abre a porta para compartilharmos as boas novas e nos dê a ousadia que Nova orou anteriormente para atravessarmos essas portas com coragem e falarmos a verdade. Pai, oramos agora pelas nações do mundo e pelas regiões, Senhor, onde o Evangelho tem sido difícil de ser recebido. Oramos por nossos irmãos e irmãs que estão servindo e compartilhando o Evangelho sob grande perseguição. Senhor, proteja-os. Senhor, dê-lhes graça e abra porta para eles. Pai, oramos agora por aqueles que foram feridos pela igreja, mas ainda anseiam por um relacionamento contigo. Perdoa-nos, Pai, quando impedimos o que o Senhor estava fazendo na vida de outras pessoas e causamos essas feridas com nossas palavras e ações. Perdoa-nos, Senhor. Traga cura, traga reconciliação e oportunidades. Pai, oramos por nossos líderes e pastores, crentes, aqueles que estão assistindo e neste santuário, para que reconheçam, Senhor, quando o Senhor abre uma porta para nós. Abra nossos olhos para vermos a porta que está aberta diante de nós. Pai, oramos para que nos dê coragem e ousadia para falar novamente quando essas oportunidades surgirem. Pai, dê-nos ousadia do livro de Atos, Senhor. Pai, oramos por conexões divinas entre aqueles que
estão te buscando e entre nós. Pai, dê-nos momentos inesperados para sermos suas testemunhas para aqueles que estão buscando. E Espírito Santo, pedimos que abrande os corações, remova o medo, desperte nossa fé. Ajuda-nos, Pai, a compartilhar-te com aqueles que estão buscando. Portanto, Espírito Santo, pedimos que vá diante de nós como um movimento, vá diante de cada missionário, cada pastor, cada igreja local, congregação, cada crente que está conectado e nos assistindo nessa noite. Prepare o solo, pedimos, para que quando a palavra de Deus for proferida, ela caia em boa terra e dê frutos eternos para ti. Pedimos essas coisas crendo e confiando no nome de Jesus. Amém. Você já sentiu um toque santo? Um sussurro silencioso do Espírito Santo, levando-o a uma nova maneira de servir em nosso ministério. Veja bem, servimos a um Deus que é criativo. Ele é aquele que pintou os céus com a luz das estrelas e 1000 tons de verde para apenas uma floresta. O mesmo Deus, ele convida você e eu a nos unirmos a ele na obra da redenção. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no final do versículo 19, ele diz: e ele nos confiou, você e eu, a mensagem da reconciliação. Nós, a igreja, devemos buscar a orientação de Deus, pois ele nos chama a explorar maneiras mais criativas, inovadoras e, às vezes, não convencionais de evangelizar e servir. Jesus não pregava sermões. Ele contava histórias inesquecíveis. Ele usava parábolas. Ele falava de agricultores, ele falava de pescadores e famílias. Ele não se limitava a curar. Às vezes, ele usava saliva e lodo. Para outro, um simples comando. E, para outro, apenas um toque gentil. Isso nos mostra que o poder de Deus não se limita a uma fórmula ou ao normal. Pense em Jesus e em como ele atendeu às necessidades das pessoas. Para os 5.000, ele atendeu a uma necessidade física com um piquenique milagroso. Para Zaqueu, ele atendeu a uma necessidade de pertencimento e estima ao se convidar para jantar, transformando um marginalizado socialmente em um filho de Abraão. Para a mulher no poço, ele cruzou as fronteiras culturais e de gênero para se envolver em uma conversa profunda, saciando sua sede espiritual e dando-lhe uma nova identidade e propósito. Então, o que Deus está lhe incentivando a fazer hoje? Temos um modelo definitivo em Jesus, na criação, e, mais importante ainda, temos o Espírito Santo para nos guiar. Portanto, não nos contentemos com o ministério como de costume. Busquemos o Espírito Santo para nos mostrar as necessidades únicas de nossas comunidades e os dons únicos que ele nos deu para suprir essas necessidades. Lembre-se das palavras de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, que diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ao orarmos, entendamos que seus dons são únicos. Seu chamado é específico. Portanto, vamos orar por essas duas diretrizes. Levantem-se comigo, se puderem. Em primeiro lugar, quero que orem para que o Pai nos leve além do conforto dos métodos e programas do passado. E, em segundo lugar, que o Espírito Santo renove em nós a paixão por servir de uma forma mais criativa e compassiva. Oremos. Pai, Filho, Espírito Santo, estavam no princípio. Senhor, criastes os mundos com a tua palavra. Pai, criaste as águas, a luz e a terra com a tua palavra. Pai, a visão da cruz. Senhor, da sua flagelação. Pai, do sangue que escorreu daquela cruz e, finalmente, da sua ressurreição. Pai, isso atrai os homens de hoje para a salvação. Pai, no último livro em que nos deu a tua palavra,
nos mostra o que preparou para nós. Pai, se formos fiéis até o fim. E assim, Deus, hoje, oro para que as nossas igrejas se tornem mais criativas na forma como servem. Pai, mais criativas na forma como alcançam aqueles que estão nas suas comunidades. Pai, oro para que possamos aprender, Pai, o que precisamos fazer como igreja para tocar nosso mundo. Ajuda-nos hoje, Pai, a dar todos os nossos dons, tudo o que somos, nós te damos. E, Senhor, pedimos que use esses dons para a tua glória. Pai, peço hoje que um espírito especial de criatividade, um espírito especial de unção, de inspiração, se mova em todos nós. E, Pai, talvez seja um momento em que os cegos venham e então usemos lama para colocar em seus olhos. E, Senhor, e seus olhos sejam abertos. Pai, talvez seja apenas alguém que venha e diga, ore por minha filha. E, Pai, façamos essa oração e essa filha seja curada, mesmo que não esteja presente. Pai, ajude-nos hoje a buscar maneiras criativas para compartilhar o Evangelho de Jesus, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Ajuda-nos hoje, Pai. Ajude a igreja hoje. Senhor, não nos deixe ser apenas uma igreja dentro do normal, mas, Pai, opere em nós o milagroso. Espírito Santo, mova-se através de nós. Opere em nós. Pai, permita-nos ver novas maneiras. Pai, dê-nos novas palavras para tocar este mundo. Oramos por essas coisas, no nome de Jesus. Amém. O poder da oração em conjunto, desde a prontidão até o Espírito e o poder da missão. No livro de Atos, o nascimento e a expansão da igreja não foram impulsionados apenas pela estratégia, mas pela oração em conjunto, corações preparados e a liberação do poder de Deus. Os discípulos estavam esperando com incerteza após a ascensão de Jesus. Mas as Escrituras nos dizem que todos estavam unidos em oração e súplica. A oração em conjunto os preparou. E antes que o Espírito Santo descesse sobre eles publicamente, ele os alinhou interiormente. Oração preparou seus corações para a obediência, a coragem e missões. A prontidão sempre começa na oração. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em oração. A prontidão na oração os levou a uma resposta poderosa. Eles foram ousados ao proclamar o Evangelho. Pedro se levantou, o Espírito de Deus falou por meio dele, e os corações se abriram. 3.000 pessoas foram salvas, não por persuasão humana, mas por convicção divina. Quando a igreja orou em conjunto, Deus abriu os corações para receber a mensagem. A oração passou do cenáculo para as ruas do templo de Jerusalém, onde Pedro e João encontraram um homem coxo nos portões do templo. A oração aumentou a sensibilidade espiritual deles. Eles reconheceram uma oportunidade divina e, em vez de dar prata ou ouro, liberaram o poder de Jesus, e o coxo foi curado e louvou a Deus. A oração em conjunto produziu olhos para discernir as necessidades das pessoas, um coração compassivo para responder e fé para agir. É claro que houve oposição após a cura do coxo, mas a oração não cessou. Os crentes se reuniram novamente, não pedindo segurança, mas por ousadia. Eles oraram e o lugar foi abalado. O Espírito os encheu novamente e eles falaram a palavra de Deus com ousadia. Sua unidade na oração resultou em unidade na missão, compartilhando, servindo e testemunhando com poder e amor. Como Igreja de Deus da Profecia, avance na missão. A oração não é passiva. A oração não se torna ação por meio do serviço, do testemunho, do Espírito e do poder
da compaixão. A oração em conjunto nos prepara, nos posiciona para responder e criar oportunidades divinas para o evangelismo e a evangelização. Hoje, vamos pedir ao Senhor para alinhar nossos corações, abrir portas diante de nós e abrir corações ao nosso redor, para que, onde quer que vamos, a missão de Jesus continue por meio de nós. Vamos orar. Senhor, una nossos corações em oração. Prepare-nos para estarmos prontos e perceptivos ao Teu Espírito. Crie oportunidades divinas para o evangelismo e a evangelização, e abra os corações para receber Sua verdade. Encha-nos de ousadia, compaixão e poder, enquanto seguimos na missão, juntos. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Por cada oração que temos ouvido nessa noite, nossa resposta deve ser de cada lábio, de cada coração. Amém. Vocês poderiam repetir isso comigo em todos os lugares ao redor do mundo? Vamos dizer juntos: Amém. Assim seja. Sim, Senhor. Bem, espero que o teu espírito tenha sido encorajado e revigorado durante este tempo de oração. Quero agradecer a todas as nossas igrejas e membros ao redor do mundo por se unirem à nossa família da igreja nessa noite, nesse período de oração, ao concluirmos 21 dias de oração e jejum. Vocês sabem que a oração não é apenas uma atividade da nossa boca, é também um envolvimento dos nossos ouvidos. Portanto, enquanto oramos e compartilhamos todas as nossas necessidades diante de Deus, gostaria de encorajá-los nos próximos dias a sintonizarem seus ouvidos à voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Estou especialmente interessado no que o Espírito está dizendo à igreja à medida que nos aproximamos da nossa próxima Assembleia. Daqui a 6 meses e 2 dias, começando hoje, nos reuniremos em Orlando, Flórida, para a Assembleia Internacional da Igreja de Deus da Profecia. Espero que, onde quer que você esteja fazendo planos para se juntar a nós, seja pessoalmente, participando em Orlando ou online, enquanto nossa família da igreja se reúne para ouvir o que Deus está dizendo à igreja. Portanto, obrigado mais uma vez por reservar esse tempo para se juntar a nós em oração. Vamos encerrar com mais um louvor. Obrigado novamente e que Deus os abençoe. Come on, let's sing it together. You know this. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up, how He turned me around, and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Let's sing it again in English. When I think about the Lord, how He saves me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. Makes me want to shout. It makes me want to shout. Hallelujah. Hallelujah.
el amor cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó y entera firme, seguro estoy. No puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. No puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. Come on, let's sing it again. When I think, Cuando pienso en el Señor, cómo me salvó y me levantó, cómo me llenó con su espíritu, cómo me sanó con su tierno amor. Cuando pienso en el Señor, cómo me escogió y me transformó y entera firme, seguro estoy. Y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. Y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el poder. it makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me want to shout. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. It makes me wanna shout. Anybody feel like shouting for the Lord this evening? Anybody feel like shouting for the Lord? For his goodness and his grace and his mercies towards us. Somebody shout glory. Somebody shout hallelujah. Somebody shout, Lord, you're worthy. Hallelujah. We thank you, oh God. Hallelujah.